Sejam mais do que bem-vindos ao programa Zero Dívida. Nesse programa eu trago técnicas e estratégias para te ajudar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e o tema de hoje é: o que eu preciso saber antes de negociar uma dívida? Quais são as informações que eu preciso levar para o banco? O que eu preciso ter de objetivo quando eu vou negociar uma dívida? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Te mostrando que você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses através de 3 pilares: clareza, preparação e negociação. E hoje nós vamos falar dos dois, clareza e preparação. Bora lá? Vamos lá, turma. O que acontece na prática, tá? É muito comum eu perceber que as pessoas cometem um erro na tentativa de acertar, sem nem saber que aquilo é um erro. Elas erram sem saber que aquilo é um erro. Erram na boa intenção, erram querendo acertar. E qual é esse erro? O erro comum que uma pessoa que quer negociar uma dívida, que quer reduzir um juro comete, é ir no banco negociar sem saber o jeito certo de negociar. A pessoa pensa assim: tô com um problema, tô com dificuldade de pagar as contas, a fatura do cartão eu não tenho dinheiro para pagar tudo, o meu limite tá negativo todo mês, já tem até conta que eu já atrasei, vou lá falar com o banco para ver se eles têm uma proposta para mim. Quando a pessoa comete esse erro, ela está cheia de boa intenção, mas ela, por não saber que ela precisa se preparar antes, ela vai para o banco e pode cair em 2 armadilhas. A primeira armadilha eu considero até menos agressiva, né? Porque é a pessoa sair de lá e desistir de negociar, sair de lá cabisbaixa, frustrada, porque a resposta que vão dar para ela vai ser que não está tendo essa opção. Essa pessoa vai ficar mal, ela vai ficar abalada, ela vai ficar sem esperança, que é o que eu acho que a maior parte das pessoas que me acompanham estão, porque já tentaram alguma coisa e não conseguiram. Só que eu ainda acho isso menos danoso do que você cair na armadilha de aceitar uma negociação que triplica a sua dívida. Cair numa armadilha de aceitar uma negociação que às vezes até não triplica a tua dívida, mas que você não vai dar conta de pagar. Que para você pagar, você vai ter que sacrificar a sua família, você vai ter que cortar o mercado, você vai ter que vender alguma coisa que você tem, você vai começar a viver de pão e água como um escravo financeiro para dar conta dessa negociação feita sem preparação. Então, a primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês, que a melhor proposta de negociação não é a que o banco oferece para você, é a que você oferece para o banco faz uma contraproposta, você faz uma contraproposta e você só fecha aquela proposta que, primeiro, é vantajosa para você, não dá calote no banco, não dá prejuízo para o banco, é boa para as duas partes e, em terceiro ponto, não deixa você numa situação de viver a pão e água sendo escravo daquela dívida, ou seja, uma negociação que seja boa para todas as partes. Eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade quando eu falo que isso é possível, mas é isso que eu ensino dentro da minha metodologia, o método Mais Dinheiro Zero Dívida, e todos os dias os meus alunos me trazem propostas de negociações para eu analisar e eu pergunto para eles: essa negociação é boa para você? E eles falam: não é. E aí eles falam: eu vou fazer a minha contraproposta. Então, se eu não vivesse isso todos os dias com os meus alunos, e eu vou dar exemplos para vocês nessa live, eu não teria tanta firmeza de dizer que é possível sim fechar uma negociação que seja justa, que você não vai estar dando prejuízo para o banco, não vai estar dando calote para o banco, que seja boa para você e que caiba no teu orçamento. E se eu não visse isso acontecendo todo dia, eu também duvidaria. Vou dar um exemplo real para vocês ontem. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada no meu atendimento com os meus alunos, né? Eu atendo os meus alunos num plantão de dúvidas e aí eu comecei a analisar o caso de uma aluna e eu estava preocupada com ela. Por quê? Ela me chegou falando: não, o gerente, ele me apresentou uma proposta que vai ser muito boa. Meu coração de professora começou a bater forte. Falei: cara, será que é boa mesmo para ela? Porque foi no nível agência, ela foi lá pedir a renegociação com todos os documentos, preparada para negociar, e o banco ofereceu um empréstimo, uma reorganização dos empréstimos, que de fato vai reduzir em 70 mil a dívida dela. Mas qual foi o perigo, o pulo do gato? Se ela não tivesse ido ao banco sabendo exatamente todas as informações das dívidas dela e principalmente sabendo qual era o total do endividamento dela, se as dívidas continuassem do jeito que estavam, ela corria sim o risco de ser enganada, de ser passada para trás. Por quê?
eram tantos cálculos, são 6 empréstimos, eram tantos cálculos, foram tantas manobras feitas para reorganizar os empréstimos, que numa dessa, se ela não percebe, ela pode cair numa enroscada por ingenuidade. Porque do outro lado, eu não tenho certeza quem está do outro lado se é uma pessoa 100% honesta. Às vezes tem um gerente de banco precisando bater meta que acaba empurrando um empréstimo muito maior do que a pessoa precisa, e eu não estou falando que o banco é filha da puta, eu estou falando que às vezes tem pessoas lá que estão super pressionadas para vender mais empréstimo, para vender mais seguro, e que se você não está preparado, você acaba sendo a isca da vez, o peixe pescado, e tua dívida aumenta. Então, a Celinha, eu fiz o exercício com ela, eu vou trazer ela aqui para contar para vocês assim que fechar essa negociação, mas a negociação é boa para ela e vai diminuir uns 70 mil reais, mas eu fui muito incisiva com ela ontem e falei, você só vai fechar com o contrato na mão e tendo muita certeza que foi feito exatamente o que foi verbalizado. Se o gerente falou, tem que estar escrito, porque o que vale é documento. E agora, o que eu quero dizer que não é se preparar, né? Porque eu sempre falo para as pessoas, não significa que você precisa se preparar durante um ano para ir negociar. Não significa que você precisa saber todas as leis. Não significa que você precisa ter de cor todas as resoluções do Banco Central. Não significa que você precisa ser um especialista. Não significa que você precisa de um advogado. A primeira coisa que você vai precisar saber para começar a negociar uma dívida é da sua situação. São todas as informações da sua dívida que você vai conseguir através dos documentos e através de um exercício seu, papel e caneta, de colocar as informações financeiras no papel. E eu vou dizer para você o que você precisa colocar nesse documento, mas o que precisa estar claro para você. Antes de ir negociar uma dívida, você não precisa ser um expert de finanças. Você só precisa ter todos os documentos e dados da tua dívida e saber o que você vai buscar com aquela negociação. Se vai ser uma redução de juro, se vai ser uma readequação de prazo, se vai ser um parcelamento e qual é o valor de parcela que você pode assumir. Se vai ser em 60 vezes ou se vai ser em 120 meses que você vai conseguir pagar aquele montante que você está devendo. Então você não precisa saber todas as leis, o que você precisa é ter intimidade com o teu caso, porque eu sei que muitas vezes quem está com dívida não quer enfrentar o valor da dívida, não quer enfrentar, ver o tamanho do problema, porque dói, porque incomoda. Eu mesmo fui a pessoa que fugi de ver os meus problemas financeiros. Então, o que você precisa de fato ter em mãos? Vamos entender isso agora? Vamos lá que a gente vai fazer um checklistzinho aqui, ele é meio longuinho, recomendo que vocês peguem um papel e caneta, tá? Ah, olha que legal, a Noeli acabou de fazer um comentário e ela acha que ela tá arrasando, tá? Noeli, desculpa, tá? A minha sinceridade, esse é o jeitão da Daj. A Noeli tá falando assim, eu decidi que vou chutar o balde do cartão, não vou mais pagar o cartão e vou guardar dinheiro para pagar à vista. Noeli, eu te desejo boa sorte. Inclusive, recomendo que você pare de ver meus conteúdos e não me agradeça, porque em nenhum conteúdo eu te ensino a não pagar o cartão e esperar uma proposta para pagar à vista. Isso é calote. E você pode acordar com uma ação judicial na porta da tua casa. Agora, se você quer parar de pagar o valor absurdo que estão te cobrando e negociar por um valor justo, continua aqui. Mas cuidado, não vai sair por aí dizendo que a DaGiele ensina você a chutar o balde e não pagar o cartão, porque não é isso que eu ensino. E eu fico preocupada quando eu vejo isso aqui, sabe por quê? A cada dia mais, os bancos estão executando as pessoas. E por valores ínfimos, eu já vi execução de 10 mil reais. Então, muito cuidado, eu não ensino ninguém a dar calote, eu não ensino ninguém a não pagar as contas. E se você quer vir aqui no meu Instagram para dar calote no banco e negociar no Serasa Limpa Nome, não é seu lugar, tá? Eu não ensino isso. Isso é calote. Isso não é bom para você. Você vai passar meses com essa dor de cabeça na sua cabeça. Vamos lá, vamos seguir? Aí depois me chamam de muito brava, mas eu não quero ser amada. Eu não quero que essa pessoa vem depois dizer que uma educadora financeira da internet falou para ela não pagar o cartão e lidar com isso. Não é isso que eu ensino. Vamos lá. O que eu preciso ter em mãos e o que eu preciso saber de fato para negociar? Vamos lá, juntos, tá? Primeira coisa que eu preciso saber antes de começar uma negociação quem é o banco detentor do meu salário.
É uma coisa que as pessoas normalmente não levam em consideração, porque muitas vezes elas nem sabem que tem direito a uma conta salário. Tem muitos vídeos meus no YouTube falando sobre o tema conta salário. Então, a primeira coisa que eu ensino os meus alunos é entenderem e identificarem se existe uma conta salário, se essa conta salário está com transferência automática para alguma conta corrente ou com uma portabilidade. E a primeira coisa que eu preciso saber antes de buscar uma negociação é quem é o banco que o meu salário cai. E às vezes você tem livre opção bancária, às vezes você recebe direto na conta corrente, mas o fato é que, para você negociar uma dívida, a etapa de preparação contém você proteger o seu salário através de uma conta salário, onde legalmente você vai ter uma proteção do banco não mexer no seu dinheiro sem fechar uma negociação com você. Isso não é feito para dar o calote, isso não é feito para não pagar. Isso é um mecanismo de defesa que nós utilizamos para abrir uma porta de negociação. O que acontece na prática com os meus alunos? Quando eles identificam a conta salário, vão lá pedir para o banco para não tirar o salário da conta salário, pedem ali para deixar o salário protegido, automaticamente o gerente chama para negociar. A Célia, que eu dei o exemplo aqui, que vai conseguir reduzir a dívida uns 70 mil, eu vou saber o valor real só na semana que vem, mas ela vai fechar essa negociação. Eu já falei para ela fechar ontem. Ela foi pedir a abertura da conta salário e está saindo com 70 mil de dívida a menos. Isso é típico? Não, não é típico, mas é o que acontece. Quando você, enquanto o banco acessa o seu salário, mexe no seu dinheiro cai, desconta tudo, a porta de negociação está fechada. Não é vantagem para ele negociar com você. Então, você sabendo qual é o banco da tua conta salário, você vai entender que a primeira coisa que você precisa saber antes de negociar é que a proteção de salário é um requisito obrigatório para abrir uma negociação. Sem conta salário, sem proteção salarial, sem deixar o seu salário protegido dos descontos automáticos, banco nenhum vai negociar com você. Não é vantagem para ele. E muitas vezes você vai no banco para negociar sem saber disso e o gerente te oferece e fala assim, acho melhor você negociar, senão o banco vai pegar tudo do teu salário. Acho melhor você negociar porque seu salário cai aqui, o banco vai pegar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem como negociar, as suas coisas estão tudo em dia, só se deixar em atraso. E o gerente fala isso e o banco fala isso porque o seu salário não está protegido através de uma conta salário. Então, o banco a ser priorizado sempre numa negociação é o banco da conta salário. Isso é uma premissa de toda a minha metodologia. Por quê? Existe o seu salário que está caindo lá e eu não quero ver os meus alunos brigando com o banco da conta salário. Eu quero muito pelo contrário, ver os meus alunos brigando com ninguém. Eu quero ver meus alunos negociando as suas dívidas e se livrando das dívidas, tá? Então, basicamente, é isso que tem que ficar claro com relação a esse primeiro requisito da conta salário. Então, na prática, vou dar um exemplo, tá? Dagiele, eu trabalho no Ministério Público. Eu chequei lá com o meu RH que o Ministério Público paga através de conta salário. E eu tenho conta salário lá no Banco do Brasil. Mas, menina, eu fui lá e descobri que eu não tenho conta salário, que o banco deposita direto na minha conta corrente. Vai precisar providenciar a abertura da conta salário. Não, Dagi, eu descobri que eu tenho a conta salário, tenho até o número. Vai precisar proteger o salário, cancelando as autorizações de débito, cancelando a transferência automática para a conta corrente, através das resoluções 3.402 e 4.790 do Banco Central do Brasil. Então, antes de sonhar em negociar, vai ter que entender essa relação salarial com o teu órgão de pagamento. Porque enquanto o banco tiver total acesso ao seu dinheiro, ele tende a não abrir as portas de negociação para você. Isso é como a vida como ela é. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso aí eu sei de 8 anos de prática dentro do banco e de 5 anos ajudando pessoas todos os dias a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. É bizarro, chega a ser bizarro. Para mim não é bizarro, porque eu sei que vai acontecer, ver os meus alunos indo no banco proteger o salário e do nada aparece uma negociação. Do nada o banco quer negociar, porque ele já entendeu que se não negociar com aquela pessoa vai levar a briga além e eles não querem brigar. Ninguém quer brigar e eu não quero que ninguém brigue, quero que vocês fechem um acordo. Entendendo isso,
A Tati está falando aqui, ó. Eu recebo direto com o patrão. Você recebe direto com o patrão, você está no lucro. Você não tem conta salário. É que a grande maioria que me acompanha aqui é servidor público e CLT e recebe em conta salário, tá? Beleza, Daj. Entendi agora a minha relação com o banco da conta salário. Só para fechar essa ideia, tá? São duas coisas que eu tenho que saber com relação à minha conta salário antes de negociar uma dívida. Quem é o banco detentor da folha de pagamento do meu órgão? Se existe um banco só. E segundo, se você já tem a conta salário, que é o mecanismo de defesa do bendito do trabalhador, que é para ele garantir que o salário dele vai estar ali protegido de descontos, até mesmo de penhora, que eu não quero que ninguém tenha penhora aqui, mas a conta salário é um mecanismo de proteção para o trabalhador honesto, tá? Para o trabalhador que quer dar calote, que não quer pagar, aí tem lá o meu colega José de Andrade que ensina os advogados a correr atrás de caloteiro, tá? Então, por isso que eu falo, não queira ser um caloteiro, tem advogado sendo muito bem formado para ir atrás de caloteiro, e aí você acorda com uma penhora judicial na tua porta, tá? Beleza, vamos lá. Pastora Paula Lima, serve sim para aposentado. O aposentado tem conta benefício e ele pode proteger o salário através da conta benefício, tá? Beleza, entendi a questão da conta salário. Eu disse para vocês que se você não tem conta salário, você vai encontrar uma barreira para negociar. E aí, você vai lá no banco, vai procurar a tua conta salário, e aí eu falei que pode até vir uma proposta de negociação para você. Lembra que eu falei isso? Pode vir. Só que, se você não tiver clareza das suas dívidas, que tipo de dívida que é, qual é a taxa de juros, essa taxa de juros é justa ou não, tá alta ou não, quanto que eu peguei, quanto que eu já paguei, quanto falta para pagar se eu deixar do jeito que tá, quanto é o saldo para quitação à vista. Digamos que eu ganhasse na loteria, quanto que ficaria para quitar à vista, para eu ter uma noção de amortização antecipada? Se eu não sei nada disso, a proteção do salário não serve para nada. É por isso que eu falo que tem muita gente que comete o erro de proteger o salário e inventar de vou pagar depois, né? E isso não funciona, porque o banco, se você não negocia suas dívidas, ele pode inclusive mexer na sua conta salário. Isso é legal? Não. Legalmente existe um conflito jurídico com relação a isso. Mas, se você não quer ter problema, negocie as suas dívidas. É para isso que eu estou aqui, para dizer que você precisa negociar e não dar o calote e ficar esperando ver o que acontece. Né? Eu não ensino ninguém a fazer isso. Então, entenda que só saber a conta salário, só proteger o salário não adianta. O próximo passo é entender todas as informações da sua dívida. Como é que eu faço para fazer isso na prática, tá? Vamos entender isso junto. Você vai começar a ter as informações na sua dívida a partir do momento que você tem os documentos dessa dívida, que pela resolução 4.292, e agora tem uma nova resolução, que é a 5.004, você tem o direito a ter acesso a esses documentos imediatamente quando você for no banco. A resolução 5.004, agora, ela garante que o banco tem que disponibilizar isso pelos canais e presencialmente na agência, senão você vai denunciar eles para o Banco Central. Então, o contrato e o documento de devolução da dívida é o básico para você começar a saber sobre a sua dívida. Agora, o que é importante você saber? O que é que você faz com esses dados? Então, primeiro você pega, para depois você entender aqui com os meus conteúdos o que você faz com esses dados. Eu vou explicar para vocês aqui na live o que você faz com esses dados, tá? Mas eu queria fechar esse raciocínio com vocês. Dentro de um contrato, eu estou pedindo para vocês pegarem papel e caneta, porque eu estou trabalhando por tópicos aqui com vocês. Então, eu falei que precisa saber o contrato e o documento de devolução da dívida. Qual é a primeira informação que eu procuro num contrato? Qual que é o tipo dessa dívida? É crédito pessoal? É crédito parcelado? É CDC renovação? É antecipação de 13º? É antecipação de férias? Que mais? É antecipação de imposto de renda? É crédito consignado? É renovação de crédito do consignado? Isso vai estar no nome da dívida, tipo da dívida, no ato da contratação, o objeto do contrato, que está escrito assim, ó, cédula de crédito bancário referente à dívida. Crédito, CDB, renovação, crédito, CDC, renovação, vai estar escrito lá. Depois de ver o tipo da dívida, aí você vai para as próximas informações, que são taxa de juros, qual é a taxa de juro praticada nesse contrato, qual é o valor que foi emprestado, que é o valor do contrato, não importa quantas vezes você renegociou, qual é o valor da parcela desse contrato, você vai anotar ali, é uma informação que vocês normalmente já têm, mas você precisa grifar esse valor ali,
qual é o valor que já foi pago, ou seja, eu já paguei 20 vezes de 730. Então, você vai fazer essa multiplicação. Qual é o valor que falta pagar? Falta pagar 40 vezes de 730. E aí você vai fazer essa multiplicação. Só de olhar isso, você já vai ver a discrepância do juro, tá? Do quanto juro tem nessa operação. Qual é o valor para quitar hoje? Eu preciso saber o valor para quitar hoje. Ou seja, se eu tivesse um dinheiro para quitar, quanto é que é? Aí a galera me fala, mas eu não tenho como pagar à vista, mas pega o valor. Ele é uma base para você saber assim, se eu deixar a minha dívida do jeito que tá, eu vou pagar 40 vezes de 730. Se eu conseguir uma troca de dívida à vista, eu pagaria tanto. Se eu conseguir uma renegociação e diminuir esse valor futuro, eu tô no lucro. Então, precisa saber exatamente essas informações de um contrato de empréstimo para você poder ir para uma negociação sabendo assim, tô indo conversar com o banco, fazer uma proposta para eles, mas eu tenho que estar claro que eu peguei 10 mil, já paguei tantos mil, falta pagar tanto, se eu fosse quitar à vista tanto. Porque aí se o banco te faz uma proposta cabulosa, como fizeram para minha aluna ontem, para a dívida dela sair de 150 mil para 300 mil, ela vai falar assim, vocês estão achando que eu tô o quê? Fumando banana, né? E isso acontece, gente, e as pessoas aceitam essas negociações porque elas não fazem conta. Se a Fernanda não fosse minha aluna, ela não teria feito conta, principalmente por se tratar do Banco de Brasília, que desconta o salário dela direto lá, tudo do salário, que ela chegou aqui com o salário todo sendo retido, que é ilegal. Ela nem sabia que tinha conta salário. Mas perceba que se ela não se prepara, ela fecha o acordo. O banco fez um acordo para juntar as dívidas dela numa parcela só em 120 meses. A dívida ia para 300 mil reais. E aí as pessoas acham que é bobagem pegar documento, que é bobagem fazer conta, que é bobagem ter essas informações que eu estou dando aqui. Não é bobagem. Sem isso, você corre o risco de aceitar uma negociação que triplica a tua dívida. Tem que fazer essas contas. Senão você não consegue fechar uma negociação que seja boa para você e que principalmente vai te levar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Entende? Agora, Dagi, eu não devo empréstimo. Meu problema é cartão. Como é que eu sei? Né? Quanto que eu tô devendo no cartão? Dagi, eu tô devendo o limite da conta. Basicamente, as dívidas que vocês têm são empréstimos dentro de banco, tá? Empréstimo, seja ele de financiamento de casa, carro, ou empréstimo pessoal, ou consignado, ou CDC salário, ou seja, embarca tudo isso que eu falei agora de empréstimo, ou você está devendo cartão limite. O cartão de crédito, o melhor dado para você saber é qual é o limite desse cartão e principalmente qual que é o saldo devedor que você tem lá. Se você tem um monte de parcela a perder de vista, você vai ligar na operadora do cartão e vai falar, cara, qual que é meu saldo devedor projetado? Quanto que eu tô devendo de compras para vocês? Ah, mas eu já parcelei. Não importa, vai lá e pergunta qual que é esse saldo devedor. Então, você saber qual que é o saldo total do cartão ajuda. E aí você consegue entender, cara, se eu deixar esse cartão do jeito que tá, eu vou pagar tanto. Então, eu posso conseguir um parcelamento disso. Limite do cartão, se ele tá em dia, se ele já atrasou, por exemplo, você já deixou esse cartão atrasar, igual a colega tá falando aqui. Ah, eu decidi que eu vou deixar o cartão, por isso que eu não recomendo fazer isso sem estratégia. Porque se você tá com o cartão em atraso, o que precisa estar claro para você? Se você já atrasou o cartão, se você já atrasou o cartão de crédito, você vai precisar pegar as faturas retroativas antes de você atrasar, para você saber qual é o valor que você efetivamente gastou no cartão, antes de você ir numa negociação. Então, se você já deixou uma dívida atrasar, por isso que eu falo que eu não ensino ninguém a dar calote em banco, você não poderia ter deixado uma dívida aí para atraso e ficar esperando uma proposta sem saber no mínimo quanto que você estava devendo de compra. O que você comprou nesse cartão de crédito? O que tem de valor projetado futuro? Tem que estabelecer um valor para começar a negociar. Senão o banco vai te dizer que você deve 30 mil, na verdade você deve 10 e eles vão te oferecer para pagar esses 30 mil em 30 vezes de 1.000. E você vai aceitar, porque você não fez conta antes. Então aqui eu tô falando de fazer conta. Agora, o cheque especial é a mesma coisa, o limite da conta é o limite da conta mesmo. Não tem como você estar devendo 10 mil vezes mais o limite. Então, a base de valor é o limite da conta. Então, perceba que de cada empréstimo, eu trouxe para vocês quais são as informações que você tem que ter. Você vai precisar fazer continha. E não é conta de perito contábil, é conta de vezes. Conta de vezes que você faz com a calculadora do celular.
A do cartão de crédito vai precisar somar, você vai precisar ver suas compras, vai precisar pegar as faturas, né? Mas não é tão complicado assim. E para cada dívida, você vai ter que ter essa ficha de valores. Do empréstimo 1, do empréstimo 2, do empréstimo 3. Ontem eu atendendo a Célia, peguei empréstimo por empréstimo com ela. Beleza, me dá a ficha desse empréstimo aqui. Valor da parcela, quantas parcelas faltam, quantas você já pagou, qual que é a taxa de juro, tipo da operação. Faz o cálculo para valor futuro, faz o cálculo para valor presente. Pronto, é a fichinha de uma dívida, ficha técnica de uma dívida. E aí, com tudo isso em mãos, Daj, beleza, consegui, Daj. Então, vamos lá. Consegui, Daj. Eu consegui os documentos da minha dívida. Com tudo isso em mãos, como é que eu faço agora, né? Eu tenho agora os documentos em mãos. O que eu preciso fazer? A Tati está me falando que ela fez uma renegociação e juntou o empréstimo no cartão. Se você juntou, Tati, você não tem mais um empréstimo em um cartão. Você tem uma renegociação já feita. Então, é um contrato de empréstimo. Na hora que você pegar o contrato, você vai ver tipo da operação, CDC renegociação, massificada, crédito unificado. Já era o empréstimo e o cartão. Você já juntou tudo numa dívida só. Mesmo assim, tem solução. Mas precisa estar claro isso para você. Por que você ficou na dúvida? Porque na tua cabeça você renegociou o empréstimo e o cartão. Mas não foi isso que aconteceu. Na prática, você assinou um novo empréstimo com o banco, chamado CDC Renovação ou renegociação de dívida, que é um tipo de empréstimo pessoal. É empréstimo, chamado renegociação de dívida, mas entra na característica de empréstimo. A diferença é que ao invés de dar o dinheiro para você, eles foram lá e quitaram o empréstimo e quitaram o cartão. Por isso que, muito provavelmente, você fez essa negociação sem fazer conta e essa negociação ficou mais alta do que deveria ser, vamos dizer assim. Porque muitas vezes, por falta de entendimento, tá? As pessoas fecham a negociação sem olhar o que está sendo colocado ali dentro do contrato. Vamos torcer para não ser seu caso, mas mesmo que você tenha uma renegociação, dá para mexer nesse contrato, porque por mais que ele matou as outras dívidas, que são as dívidas originais, ainda existe a dívida atual, que é a renegociação, que é esse contrato que você assinou. E o que você precisa saber dele? Qual foi o valor da composição? Tudo que eu falei aqui. Tipo da dívida, o nome lá deve ser renegociação, CDC renegociação. Taxa de juro da renegociação, valor que foi emprestado, que na verdade é valor que foi renegociado, valor da parcela, valor já pago, valor a pagar, valor para quitar à vista hoje. Precisa pegar todas essas informações para você começar a negociar. Porque com tudo isso em mãos, eu só posso ir para a negociação a partir do momento que eu entendo o que eu vou buscar com cada uma das dívidas. Então, por exemplo, se a pessoa que me perguntou aqui, ela pegou uma renegociação de 30 para pagar 60, o objetivo dela vai ser readequar esse prazo, readequar esse juro, renegociar para ela não pagar 60, para ela pagar 35, para ela pagar 38 e não pagar esse montante todo de juro. E aí você seta um objetivo para aquela negociação, sabendo que o teu objetivo é pagar por um valor justo, sem dar calote no banco, sem fazer nada errado e principalmente por um valor que caiba no teu orçamento, por um valor que seja possível você negociar e pagar. Esse é o ponto central. Agora, Daj, e se eu não fizer desse jeito que você está falando, o que acontece? Eu já falei, só que eu vou reforçar, tá? Eu já falei uma vez, mas eu vou reforçar. Se você não fizer dessa forma que eu estou falando aqui, de se preparar antes, você pode até escolher não se preparar antes, juntar a sua força e sua coragem, ir lá no banco só com a cara e com a coragem para negociar, e você tem que ser adulto grande e lidar com as consequências. Muito provavelmente você não vai conseguir uma boa negociação, vai sair de lá ou com uma resposta, não está tendo essa opção senhora, ou com uma negociação que triplica a sua dívida e sua vida vai continuar igual. Você vai continuar na mesma praça, no mesmo banco, com as mesmas flores e com o mesmo jardim. Uma musiquinha da Praça é Nossa. Então, eu vejo muito que os adultos ainda precisam entender que os atos e omissões, eles têm consequências. Para quem é católico, né, que a gente tem lá na missa, né, que a gente pede perdão pelos nossos atos e pelas nossas omissões, né, porque é isso, as suas omissões têm consequências, os seus atos têm, as suas omissões também. Então, ir negociar sem fazer o dever de casa
Ontem até acho que um aluno ficou bravo comigo, porque eu falei para ele assim, faz o dever de casa, né, que é pegar os dados da sua dívida, todas as informações. Então, se vocês acham que a vida dos meus alunos é fácil, não é. Porque eu fui extremamente dura com um aluno meu e falei, faz o dever de casa. Sem saber o valor correto das suas dívidas, você não vai conseguir fazer uma contraproposta. E detalhe, perceba, meu aluno está fazendo o método, começou faz um mês, está começando, ainda está querendo negociar sem saber o valor exato das dívidas atuais. Por quê? É vício. A gente passa a vida inteira sabendo que tem que ir lá no banco negociar, mas não funciona assim. Uma boa proposta é feita a partir de uma boa preparação. É por isso que o pilar preparação do meu método vem antes de negociação. E isso precisa estar claro. Se você vai deixar de fazer o teu papel, deixar de fazer o mínimo que tem que ser feito, sabendo que tem que ser feito, porque uma coisa é se você não souber. Se você não souber, eu tô aqui para te ensinar, por isso que eu tô fazendo essa live. Agora, fazer sabendo que não deve fazer, ou seja, que você não deve ir no banco começar a negociar sem ter todas essas informações e sem se preparar, sem saber o que você aguenta ou não aguenta pagar, é um erro que te impede de se livrar das dívidas. Tem que estar claro para você que vai ter a consequência, tá bom? Ontem eu fiz um plantão de dúvidas com os meus alunos, hoje eu tô até meio ainda cansadinha, viu, Ká? Porque eu sou faca na caveira com os meus alunos mesmo, porque tudo que eu falo aqui para vocês nas redes sociais, eu aplico com os meus alunos. Os meus alunos, eles aqui nas redes sociais, eu trago consciência para vocês, dos caminhos que vocês vão passar, do que vocês precisam saber, e chega um momento que as pessoas decidem não andar sozinha e entram no meu método para ter o meu acompanhamento. Né? E aí eu vou lá para o campo de batalha com eles vão aplicar o método, fazem as negociações, pede ajuda para a gente está com eles, né? Tem a metodologia toda organizadinha, passo 1, passo 2, passo 3, mas deixar o jeito velho para trás é um desafio para eles. Aí, ó, eles estão aí. É um desafio para eles também. Por quê? Porque o jeito tradicional, que é ir lá no banco com um batom vermelho e com uma historinha triste, é o que ensinaram pra gente, que funciona. E isso acaba sendo bom pro banco, né? Porque quando o consumidor não sabe direito negociar, o que o banco fala é a verdade. E eu não tô aqui para brigar com o banco, para dizer que o banco é filha da... Tô aqui para ensinar os seus direitos. Agora, vamos para frente, né? Quando eu dei o exemplo da Célia para vocês, e ontem foi muito engraçado o atendimento da Célia, eu trouxe ela para a live de hoje porque estava fresquinho na minha cabeça, né? E eu fiquei com o coração na mão. Na hora que ela falou que fechou a negociação com o banco e ela não tinha todos os dados, eu fiquei com o coração na mão. Eu falei assim, meu Deus, será que o gerente realmente fez uma boa proposta para ela? Será que realmente tá bom? Né? Será que realmente é isso? E aí a gente ficou fazendo conta uns 20 minutos, né, ali ao vivo, e aí eu me acalmei, falei, não, é boa assim a negociação. Por quê? Porque ela estava com tanto papel que ela falou assim, eu tô com todos os contratos, mas ela não fez esse descritivo, contrato por contrato, aí eu fiz com ela, né, ao vivo, mas perceba, é uma coisa que pode acontecer. Ainda mais a Célia, fofinha do jeito que ela é, educada, fala manso, calminha, facinho de alguém falar, é assim e pronto, e ela acabar aceitando. O perfil comportamental do meu aluno é algo que eu levo muito em consideração. Quando eu vejo o aluno, tipo a Célia, fofinha, um amor de pessoa, eu já falo assim, presa fácil. Tenho que ensinar ela a ser mais firme, tenho que ensinar ela a ser mais séria, mais dura, porque senão vão montar em cima dela na hora de negociar. E aí eu tomo muito esses cuidados. Agora, voltando para cá, o que acontece? As pessoas, quando eu falo que elas têm que se preparar, que elas têm que fazer tudo isso, elas acabam me trazendo dúvidas sobre esse assunto. Então, eu queria ouvir de vocês dúvidas que vocês têm sobre... já tentou negociar ou já foi negociar sobre esse tema que eu tô falando, então coloca aqui pra mim, tá? Porque em geral as pessoas me falam assim, não tem como, Dagi, só tem como aceitar a negociação que o banco deu, ele só me ofereceu aquilo, eu não sei fazer uma contraproposta, eu não tenho o que oferecer. E o que acontece? Todas as vezes que o banco oferece uma negociação, eu percebo que as pessoas entram numa tela azul, né? Não sei se tela azul é da época de vocês, mas elas travam, porque elas pensam assim, ou eu aceito ou eu não aceito. E não tem só essas duas opções. Tem o aceito, tem o não aceito e tem faço uma contraproposta. Então, como eu falei, uma negociação nível mais dinheiro zero dívida é uma negociação feita pelo meu aluno
Na maioria das vezes, o banco retorna, o meu aluno contrapõe, o banco retorna, o meu aluno contrapõe, e já teve gente que teve 20 ping-pong com o banco, 20, e fechou a negociação por um valor justo. Rivânia. Até dei um parabéns público para ela. Foi um ping-pong de 20 vai e voltas até fechar a negociação, pelo valor-alvo estabelecido por ela, usando as técnicas que eu estou ensinando de graça nessa live. Ela simplesmente fez esses cálculos todos, estabeleceu o valor-alvo e buscou as negociações usando a técnica de negociação que tem dentro do método, que é a negociação de uma dívida específica, que é o CDC ali dentro do banco da conta salário. Agora, é comum que, num primeiro momento, se você não fizer a proposta de cara para o banco, você pode só mandar o pedido de negociação para o banco. Essa é a minha técnica 6 de negociação. Eu não faço nenhuma proposta. Eu simplesmente falo para o banco, ei, olha aqui, minha situação é essa, tá? Assim, assim, é uma carta mesmo que a gente manda, eu quero negociar. Bora negociar? Em geral, o banco responde de um jeito que vocês não estão nem acostumados a lidar com isso. Vocês não estão nem prontos para essa conversa. Que o banco responde assim, qual que é a tua proposta? Quanto que você pode pagar? É claro que nem sempre é assim, né? Cada caso é um caso. Mas já teve caso do banco falar, opa, vamos, quanto é que você pode pagar? E, igual a Nayara, reduziu uma dívida que estava quase 200 mil para 100 mil. Acho que estava 250, foi para 100 e poucos mil. 2,5 mil de redução de parcela. Porque ela falou, ó, eu posso pagar tantas vezes de 2.500. Pronto, negociação fechada. É isso. Só que vai ter que aprender um novo jeito. O jeito tradicional, que é só ir lá no banco e negociar, não funciona. Se ele funcionasse, eu nem precisava existir. Eu só podia fazer uma live aqui. Gente, vai lá no banco e negocia, é só falar com o gerente, entende? Vou responder aqui. A Cláudia está falando que o Banco de Brasília, toda vez que vai negociar, aumenta os valores. Cláudia, o Banco de Brasília é um banco específico, onde o problema ali é bem mais embaixo. Inclusive, eu falo em toda live. Eu não acredito que uma pessoa comum consiga resolver esse problema com o Banco de Brasília só com a vontade dela. Eu acredito que tem que ter um trabalho conjunto, pessoal, para você esgotar a esfera administrativa e depois jurídico, tá? Então, aqui é assim que eu conduzo com os meus alunos. Primeiro, a gente esgota a esfera administrativa, tentando uma negociação. Eu estou agora com uns 10 alunos em negociação, uns 3 mais próximos, que eu estou acompanhando bem de perto, e acabei de esgotar a via administrativa com uma aluna, e agora já vai caminhar para um próximo passo, que é uma esfera mais judicial. Mas eu percebo que o pessoal do BRB está indo direto para a via judicial, isso não funciona, porque os próprios juízes falam que, não vou fazer não. Então, o BRB, o buraco é mais embaixo, e eu falo para todo mundo, você tem conta no BRB, você tem problema com o BRB, procura alguém para te ajudar. Não enfrenta esse problema sozinho, não. Pode ser a DAGE, você pode fazer o meu método, esgotar a esfera administrativa, tendo o meu acompanhamento, usando os textos do meu método, ou você pode procurar um outro profissional para te ajudar, mas a minha tese com o BRB é essa, esgota a via administrativa, depois pode pensar em ir para a justiça, mas primeiro vai ter que esgotar a via administrativa, que é o que eu vejo que muita gente não faz, que é esgotar a tentativa de negociação amigável. Legal, a Anne fez uma pergunta legal, parece que ela já fez essa atividade que eu estou ensinando aí. Dagi, eu tenho uma massificada pelo bebê, estou levantando os contratos. Percebe que você ainda está levantando? Se você ainda está levantando, você ainda está em preparação. Então, a gente só vai para a negociação aqui, é uma regra que eu tenho com os meus alunos, eu só vou para a negociação com todos os contratos em mãos, mapa de dívida montado, com comprometimento de renda mapeado. Eu preciso saber todas essas informações antes de startar uma negociação. Se você ainda está levantando os contratos, o teu próximo passo é concluir o levantamento dos contratos, fazer todos esses cálculos, e aí você vai ter que assistir as minhas lives de negociação ou se tornar minha aluna para usar as técnicas do meu método. Mas aqui no meu YouTube tem mais ou menos uns 2.000 vídeos, até mais, entre YouTube, Facebook e Instagram, falando sobre as técnicas de negociação. Mas com os dados da dívida, o próximo passo é buscar uma redução de juro, readequação de prazo, redução do montante da dívida e, principalmente, um parcelamento que caiba no teu orçamento. Esse é o objetivo de uma negociação, ajustar a dívida para caber no teu orçamento, para que o juro seja mais equitativo, que a gente fala, mais justo entre as partes, e que o prazo, às vezes, reduzindo também, acaba diminuindo o juro. Então, é tentar fazer uma salada ali mista para conseguir esses objetivos que vão fazer com que você se livre das dívidas de forma tranquila, conseguindo pagar por mês e principalmente tendo a cabeça tranquila que você não deu calote para ninguém, não deu prejuízo em ninguém, pagou o que você devia e se reeducou financeiramente a partir daquele evento, né, que aconteceu. Acho que é uma coisa que eu procuro deixar bem claro aqui para você.
A Ana Paula está me perguntando como formalizar essa proposta. Ana Paula, hoje o tema é preparação, então tem vídeos meus no YouTube que eu falo como negociar do jeito certo, aí você vai assistindo as minhas aulas. Dage, não tenho como ficar assistindo todas as suas aulas. Entra no meu método, que você vai copiar e colar a técnica de negociação e vai aplicar para o teu caso, tá? Então, basicamente, eu falo para as pessoas, o meu método é para quem quer ir 10 vezes mais rápido. A pessoa entra, vai pegar as minhas técnicas, vai usar e vai ter suporte entre o fechamento da negociação, que pode gerar em 15 dias uma negociação, como em alguns casos pode levar um pouquinho mais de tempo. Então, por exemplo, o caso do BRB que eu estou tratando, já tem 6 meses que está em andamento, entre idas e vindas, propostas e repropostas, e o tempo médio para se fechar uma negociação e se livrar de todas as dívidas varia de 15 dias, né, para algumas pessoas, até um ano, um pouquinho para mais, depende muito de cada caso, mas o que precisa estar claro para você é que não tem um jeito de formalizar a proposta, tem pelo menos 10 técnicas de negociação. Dentro do meu método, eu tenho 10 formas de eliminar as dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e tá dentro desse pilar de negociação. E a gente começa por pegar todas essas informações da dívida para ir atrás de uma proposta e ficar nesse ping-pong que a gente fala. Rola um ping-pong, tá? Que é o banco joga, você repropõe, o banco repropõe, você propõe, até chegar num acordo que seja justo entre as partes, ou, como está acontecendo com uma aluna agora, esse ping-pong já aconteceu, o banco está cometendo algumas ilegalidades, a gente vai subir isso para outros níveis agora, depois de 4 meses esgotando a esfera administrativa. Beleza, seguindo, para a gente fechar aqui esse tópico de o que eu preciso saber antes de negociar. Como eu falei, o erro é você agora abandonar esse jeito errado. O que você precisa fazer agora? O erro é ir sem se preparar? Eu já entendi que isso é um erro? Agora vai para o próximo passo. Literalmente, vai para o próximo passo. Agora você vai entender que é jogar esse jeito errado fora e que você vai fazer o dever de casa, que eu chamo de dever de casa, de pegar os documentos das suas dívidas, com base na resolução 4.292 e 5.004, porque agora tem mais uma resolução de levantamento de documento, e com base nessas resoluções você vai sentar o popô na cadeira e vai colocar as informações da sua dívida, bem explicadinho. Vai colocar qual é o tipo do contrato, qual que é o valor do contrato, qual que é o valor da parcela, quantas parcelas você já pagou multiplicado, né? Então, eu já paguei 20 vezes 800 e tanto, faz lá a continha de multiplicação. Quanto falta pagar? 30 vezes de tanto. Coloca quanto que ficaria para quitar hoje, levantar as faturas de cartão de crédito, levantar o limite da conta, e posso dar um plus aqui para vocês, que é fazer aí uma fichinha de orçamento básico. Cara, qual que é meu orçamento sem dívida? Eu chamo isso de reset, que é você fazer qual que é teu orçamento sem dívida. Se eu hoje ganhasse na loteria e não tivesse dívida, quanto que custa meu custo de vida? Para morar é tanto, para se locomover é tanto, meu mercado custa tanto, a escola das crianças tanto, plano de saúde tanto, que é o que a gente chama de reset financeiro, para você ter uma noção de o que você pode assumir de parcela. Porque muitas vezes o banco vai te devolver assim, ô fulano, você pode pagar quanto por mês? Aí a pessoa fala, não sei, não tem orçamento, não tem o básico de organização financeira, e isso precisa estar claro para vocês, tá? E o que você pode fazer agora, né? Logo saindo dessa live, colocar esse conteúdo em prática e dar o seguinte desafio. Eu vou fazer primeiro o que a Dage falou para fazer naquela live de o que saber antes de negociar com o banco, e depois eu vou agendar para ir no banco. E aqui eu estou até respondendo a dúvida da Ana Paula. Ela falou, como é que eu formalizo a proposta? Você não tem que preocupar em formalizar a proposta enquanto você não fez esse deverzinho de casa. Senão você vai estar incorrendo no mesmo erro de tentar negociar sem saber o jeito certo de negociar. É isso que eu queria deixar claro hoje para vocês. Agora, como eu encerrei o conteúdo de hoje, eu vou responder algumas perguntas, tá? O que eu preciso saber para negociar? Legal, o Edivaldo fez uma pergunta aqui. Dage, eu devo um cartão, porém eles querem parcelar o valor em 72 vezes, mas continua com juros. Edivaldo, faz o dever de casa dessa live. Percebe? A Rose fez a mesma pergunta. Eu gosto muito de ensinar vocês a fazerem perguntas. Eu ensino muito isso para os meus alunos. Perceba que você em nenhum momento falou assim, Dage, eu devo 10 mil.
o banco está me cobrando 30, o valor que eu devo é 10. E eu falei aqui nessa live que você vai ter que fazer um ping-pong com o banco. E para você fazer esse ping-pong com ele, você vai ter que saber qual que é o valor justo e quanto que você pode pagar por mês. E aí você vai fazer a proposta. Eu estou devendo tanto e eu proponho pagar dessa forma, entende? É isso que precisa estar claro. Olha só como você está um passo à frente. Você está pensando assim, Dagi, o banco me fez uma proposta. Você está despreparado, por isso que você não sabe agir diante dessa proposta. Você talvez não saiba o valor justo. Talvez você não saiba nem ainda como fazer uma contraproposta para o banco, porque você não fez um reset financeiro ainda para saber assim, opa, peraí, eu devo tanto. E assim sucessivamente. Então, o que está acontecendo? O banco está te fazendo uma oferta porque ele está mais ativo e mais preparado que você. Bora inverter esse jogo? Como é que eu inverto esse jogo? Qual que é o valor justo desse cartão? Fazendo lá um bom reset financeiro, quanto é que você consegue pagar por mês? Pega o valor justo, divide pela quantidade de vezes que você pode pagar, a quantidade de valor que você pode pagar por mês. Exemplo, se o valor justo é 12 mil, você pode pagar por mês 300, você vai fazer uma proposta de 40 vezes de 300. E eu raramente vejo as pessoas fazendo isso, fazendo uma proposta de 40 vezes de 300. Elas só vão lá para o banco e contam uma historinha triste. Por quê? Desse jeito, aumenta muito e fica difícil. Aí não funciona. Por quê? O banco não é teu amigo. O banco não é teu parente. O banco não é teu vizinho. Vocês têm uma relação comercial contratualmente estabelecida, que você assinou e concordou com todas aquelas cláusulas. E agora você vai ter que repropor um novo combinado. Um novo combinado. Isso é o conceito de renegociar. Fazer um novo combinado. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tá aqui uma coisa que eu posso afirmar para vocês. Não é fácil, mas é possível. Utilizando técnicas e estratégias que eu trago aqui para vocês, todo dia eu tô falando de alguma técnica, de alguma estratégia, é possível. A live de hoje está muito rica de conteúdo. Se vocês voltarem no tópico que eu falei, tudo que você precisa levantar, para quem chegou agora, eu falei exatamente os cálculos que você precisa fazer, montar uma ficha técnica, montar tudo certinho e entender que você vai precisar fazer proposta e contraproposta. Uma negociação não vai cair no teu colo. Uma negociação é conquistada com muita luta. Por isso que eu chamo de ataque às dívidas. Não é fácil. É possível utilizando técnica, utilizando estratégia, sendo constante e persistente. Porque sim, às vezes vai ter que fazer mais de uma vez. Às vezes não vai ser de primeira, vai levar um tempo até fechar um acordo bom. E é isso, você vai precisar fazer esse caminho. Tá bom? Turma, esse foi o nosso tema de hoje. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Não vou saber seu nome, ela está perguntando que o cálculo que devemos ver seria para cada gasto. Não, é um apanhado mesmo das informações do teu orçamento básico, tá? Eu faço com os meus alunos num flip chart, assim, ó. Você vai colocar para morar, para comer, para se locomover, orçamento básico. A gente chama isso, no direito, o pessoal chama de mínimo existencial, que é o quanto custa seu básico para você viver, sem firula, né? O básico mesmo, sem pensar em cartão de crédito, sem pensar é o seu custo de vida básico. Por quê? As pessoas muitas vezes falam que quer acionar a justiça, mas elas não sabem nem que para acionar a justiça, o que é considerado é mínimo existencial. Por isso que eu falo, eu brinquei muito com uma aluna minha, virou uma piada interna isso aqui, né? Que eu falei assim, então tá, vá, seu mínimo existencial é morar numa casa de 3 mil e pouco, ter um carro de 1.500 na garagem e o filho estudar numa escola que custa 2 mil por mês. Tá bom, você vai falar isso pro juiz, ele vai chamar isso de mínimo existencial mesmo. Então virou uma piada aqui no curso, porque eu estava explicando para os meus alunos o que é mínimo existencial e que em mínimo existencial não entra um padrão de vida classe média. Né? Mínimo existencial é mínimo existencial. E por isso que eu digo que a ideia de ficar querendo ir para a justiça de cara é um erro. É um erro e é um erro grave que as pessoas cometem, rasga dinheiro com processo judicial, com perito, com um monte de coisa, sendo que não fez nem o arroz e feijão ainda, bem feito, que é fazer o dever de casa que eu ensino aqui. Olhar para o problema financeiro gerado, começar a fazer propostas de negociação para o banco que caiba no teu orçamento, que reduza o juro antes de querer levar para o juiz o probleminha que você não resolveu. E aí o pessoal fica bravo quando eu falo isso, mas ir lá pedir para o juiz só que o juro está abusivo é coisa de criança mimada, porque um bom advogado nem se presta ao papel de entrar com um processo mal estruturado. Porque um bom processo, como algumas pessoas entram,
tem que ter muita prova, muito fundamento. Então, assim, eu sendo advogada, eu brinco muito, né, que os advogados às vezes ficam meio bravo comigo, que eu falo aqui, mas para eu entrar com uma ação e me propor a falar com o juiz, mas eu ia virar uma agente 007 3 meses antes, juntando todas as provas possíveis, câmera, tudo, tanto que eu falo para os meus alunos, pega a hora que você passou debaixo da câmera. Ontem eu estava atendendo uma aluna minha, ela tem o ticketzinho do atendimento do banco. Então, vai ter o registro lá da câmera do banco que ela foi negociar, que ela foi lá fazer a proteção de salário. E isso é uma riqueza de prova que não tem como o juiz olhar e falar assim, realmente, né? Ela não fez a negociação, ela não tentou negociar, porque tem prova. E muitas pessoas vão no banco e não anota nem a data que foi no banco. Então, é importante vocês entenderem isso, tá? Elisângela, por quanto tempo dura a sua assessoria? O meu acompanhamento tem 1 ano. Em geral, em 1 ano é mais do que suficiente para resolver os problemas. Se não der em 1 ano, a gente renova, mas não precisa. Em geral, 1 ano é suficiente. Em geral, tá? Se a pessoa fizer tudo que eu falo para fazer, no ritmo que eu falar para fazer, 1 ano vai ser suficiente, tá? Gente, um super, 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 super beijo para vocês aqui do YouTube e do Facebook. A gente se vê. Um beijo.